Olá, pessoal. Meu nome é André Feldman, sou médico cardiologista e sejam todos bem-vindos ao Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor, o canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e de sua família. Acompanhe a nossa programação semanal às 18 horas no Spotify e no YouTube. E hoje nós estamos diretamente do Congresso Internacional de Cardiologia da Rede Dor em uma edição especial de conteúdo sobre a prevenção e doenças do coração. E no episódio de hoje eu conto com a presença da doutora Gláucia Moraes, uma super cardiologista, futura presidente do Departamento de Cardiologia da Mulher, e a gente vai falar um pouquinho sobre o infarto é diferente nas mulheres? Será que é mais grave? Tudo bem, Gláucia? Tudo bem, André. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre infarto em mulheres, que é o assunto da moda, diga-se de passagem, né? Com certeza. E até para a gente iniciar, Gláucia, quando o paciente do sexo masculino vai no pronto-socorro, é muito comum ele referir dor. Quais as diferenças em termos de sintomas, de apresentação de um infarto que pode existir em relação às mulheres? André, essa pergunta é excelente, porque, na verdade, a primeira coisa é que as mulheres não vão ao pronto-socorro. Por quê? Porque esses sintomas são um pouco diferentes. Enquanto o homem tem dor precordial, uma dor no peito, opressiva, que vai para as costas, ele tem sudorese, ele tem náusea, tem vômito, as mulheres, elas têm sintomas. Podem ser esses, mas muitas vezes são sintomas mais frustros. É um cansaço no final do dia, é uma falta de ar, é uma dor nas costas. Então, elas não se reconhecem tendo infarto. E não se reconhecendo tendo infarto, elas vão cuidar da família, do papagaio, do periquito, depois é que elas vão ao pronto-socorro. Elas chegam atrasadas no pronto-socorro e os próprios médicos, se não tiverem bem treinados para reconhecer esses sintomas, não reconhecem. Então, elas são subdiagnosticadas e, com isso, elas não recebem os tratamentos, que são os melhores tratamentos para se fazer com que o infarto tenha um bom resultado. Não é infrequente, às vezes, as mulheres chegarem e falar, olha, não sei definir muito bem, parece que é uma angústia, parece que é uma coisa diferente, e às vezes ela está com dor, às vezes é a forma de expressar, e existe, às vezes, uma má concepção também, e eu quero trazer para você comentar um pouquinho isso. As mulheres têm menos infarto do que homens ou não? Como que funciona isso daí? Olha, essa é outra boa pergunta. Nós lançamos um posicionamento e, por conta disso, nós fizemos um levantamento usando os dados do Brasil, do Global Burden of Disease. E o que a gente viu é que as taxas, ou seja, o número de infartos pela população aumentou nos indivíduos jovens, não é só nas mulheres. Mas se eu comparar as mulheres jovens com as mulheres mais velhas, que também tiveram um aumento, percentualmente as mulheres mais jovens aumentaram a sua taxa de infarto do miocárdio. Então, sim, aumentou. Com certeza. E acho que também existe uma mudança ao longo dos anos, né, da década, uma transformação da vida da mulher também dentro da sociedade, se a gente for ver, né? Em termos de função, antes a mulher ficava mais dentro de casa, hoje ela trabalha, ela tem dupla, tripla jornada, e eu acho que isso também tem um pouco de impacto na evolução da doença cardíaca nas mulheres, né? Eu concordo. Para além disso, as mulheres se tornaram mais obesas, elas fazem notadamente menos atividade física, elas fumam mais, e isso é muito complicado. E, para além disso, a gente teve uma pandemia nesse meio do caminho. E as pessoas em geral, e as mulheres mais ainda, ficaram mais ansiosas, mais depressivas. E tudo isso ajuda a aumentar o infarto nas mulheres. Mas eu soube agorinha mesmo que você fez uma monografia de infarto em mulheres. Aí eu vou inverter a pergunta. O infarto nas mulheres é igual nos homens? Ou seja, eu tenho placa aterosclerótica ou não? E como é que as mulheres fazem para poder tratar o seu infarto, dado que ele pode ser diferente? Eu inverto para você a pergunta. Legal, essa pergunta é muito legal e eu acho que a gente pode dividir, né, a resposta em duas formas. Lógico que as mulheres infartam também por um mecanismo semelhante ao dos homens, com placa, tudo. E você deu uma pincelada muito grande e é super importante que às vezes o atraso até o diagnóstico existe e a gente tem dados que infelizmente mostram que o tempo até o diagnóstico no homem é menor do que nas mulheres. E dentro da cardiologia, a gente sempre falou que tempo é músculo, ou seja, o tempo pro tratamento é crucial na evolução do paciente. E a demora diagnóstica e a demora do tratamento nas mulheres
fazem com que elas tenham um prognóstico, às vezes, até pior que o homem. Não é que a doença seja mais grave ou pior do que do homem, mas assim, o tempo para diagnóstico e até a indicação de cateterismo é menor do que em mulheres, né? Então, esses são dados que reforçam tudo isso que a gente está conversando aqui em termos de alerta, né, para os médicos também pensarem em fazer diagnóstico nas mulheres e para as pacientes, para as mulheres que estão nos assistindo em casa, de também lembrar desses sintomas, desses quadros que a doutora Gláucia comentou, que sim, mulher infarta, sim, a mulher tem que se preocupar com essa possibilidade, né? Eu acho que isso que você falou é muito importante, mas eu acrescentaria, além disso, a questão do infarto sem a doença, sem a placa aterosclerótica que a gente escuta tanto. As mulheres têm um outro agravante, que elas têm um infarto com doença microvascular, não necessariamente tem placa. E isso é muito negligenciado até pelos próprios colegas médicos, né? Porque se não veem a placa, eles pensam que aquela doença é mais benigna. E o que nós sabemos é que essa doença microvascular, ela tem tanto um prognóstico ruim, quanto a doença que tem a placa aterosclerótica. Ou seja, a mulher morre mais, vai desenvolver o coração dilatado, que é a insuficiência cardíaca, vai desenvolver arritmia, vai ter alteração nos exames de imagem igualzinho se ela tivesse a placa aterosclerótica. E só para o pessoal entender, né, porque o foco aí é o público leigo, então não necessariamente são os profissionais de saúde que estão nos vendo. A doutora Gláucia está comentando assim, essa doença microvascular é a doença dos vasos pequenininhos, né? Quando a gente vê, às vezes, um infarto tradicional, uma placa num vaso grande, né? Uma placa de gordura num vaso grande, a gente vai lá e abre o vaso com o procedimento que é o cateterismo, né? Com a angioplastia, enfim, abre esse vaso. Quando o vaso é muito fininho, esse tratamento através do cateterismo ele não é possível de se fazer. E às vezes passa a impressão de que o vaso grande está bom, então a doença não é tão complexa. E pelo contrário, às vezes é até mais difícil de tratar, infelizmente. Isso. E no vaso grande a gente ainda tem a disfunção endotelial. O endotélio é aquela camada que fica dentro do vaso que está disfuncionante e é mais comum essa doença nas mulheres também. Você vê vários mecanismos que existem nas mulheres que fazem com que seja realmente mais desafiador, né, o tratamento em relação aos homens e, com certeza, por isso a importância do que a gente está discutindo aqui. E uma dúvida que o pessoal tem, os hormônios protegem as mulheres dos infartos? Isso é muito interessante, André. Eu queria chamar a atenção para uma coisinha antes. Hoje, as mulheres estão infartando e grávidas. Por quê? A gravidez está sendo preferida para a mulher em umas idades mais avançadas, né? Então, esses hormônios que você chamou a atenção, eles protegem a mulher teoricamente, até a menopausa. Mas quando a mulher, para além dos hormônios, fuma, está obesa, não tem atividade física, essa proteção hormonal acaba. E, por outro lado, quando eu faço todo um aporte de hormônios, porque uma mulher que já entrou na menopausa não consegue engravidar. Para que ela possa engravidar, eu tenho que dar uma série de hormônios. E hoje a gente sabe que esses hormônios vão fazer com que essa mulher tenha uma probabilidade muito maior de infartar. E a gente está vendo várias mulheres grávidas infartando. Isso é uma coisa que a gente não via antes. A gente teve, agora você comentou, eu lembrei, há menos de um mês uma paciente nossa lá em São Paulo, gestante, né, no início da gestação, antes da 20ª semana, 42 anos, teve um infarto, né? Teve um infarto que, para vocês saberem, um infarto com supra é uma forma de infarto grave, né? Que tem, mas foi tratada, está super bem. Graças a Deus a evolução dela vem sendo bom. Mas é um exemplo claro do que você está comentando. E nesse caso, só bem rapidinho, chamar a atenção que aí não é nem pela disfunção microvascular, a insuficiência endotelial, né? Doença microvascular, é muito comum, e é por isso que você falou que ele é mais grave, a dissecção da artéria coronária na grávida. Então, separa as camadas da artéria na grávida e torna isso mais difícil ainda de tratar. São os desafios que existem aí, né? Sim. São os desafios. Mas, Gláucia, a gente está encerrando, nosso tempo está acabando. Foi muito bom ter você aqui conosco. Tá? Obrigado mais uma vez. Se quiser deixar uma mensagem final para o pessoal, acho que é legal. Eu acho que a mensagem final que eu gostaria de deixar é que as mulheres precisam se cuidar. Elas precisam não ir só ao ginecologista, mas também ao clínico geral e ao cardiologista
para calcular o seu risco cardiovascular e corrigir os rumos, mudar o estilo de vida e fazer com que elas não infartem para frente. Perfeito, excelente. Finalizamos hoje o nosso episódio do Dor em Dose, o podcast de saúde da Redditor. Venham conosco novamente na próxima semana às 18 horas e acompanhe as redes sociais da Redditor e compartilhe esse conhecimento. Um abraço e até breve, pessoal.